Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque, ao vivo pela Santa Cecília TV. E no dia de hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews, Fernando de Maria. E eu gostaria de, no editorial deste programa, iniciá-lo para agradecer ao colega jornalista Fernando de Maria. Eu tive a oportunidade de fazê-lo segunda-feira passada, mas pessoalmente será a primeira vez de agradecer a ele que no período em que estive afastado, como todos sabem, por razões de saúde, fui substituído pelo professor Fernando de Maria, com toda a sua competência, com toda a sua seriedade, equilíbrio, discernimento e que conduziu com muita propriedade o Jornal em Foque durante esse período. Portanto, Fernando, obrigado, mais uma vez, meu muito obrigado, tá certo? Em meu nome pessoal, em razão desse trabalho, dessa colaboração do professor Fernando de Maria. Mas no programa de hoje, nós vamos tratar de temas fundamentais. Afinal, estamos na era do conhecimento. E sendo assim, investir em tecnologia, em formação, em capacitação de jovens, em qualificação para o mercado profissional, cada vez mais exigente, é um imperativo na atualidade. E na edição de hoje do Jornal em Foque, nós vamos tratar desse tema fundamental e vamos saber também dos desafios e prioridades da Fundação Parque Tecnológico de Santos para este exercício de 2015, que será, certamente, um ano muito difícil para o Brasil e que mais do que nunca vai exigir da população, de todos, muita criatividade e investimentos, sobretudo em tecnologia, para driblarmos a crise que se avizinha como grave para o país neste ano. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais, vocês vão acompanhar daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque para entrevistar Luciano Cassione, presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e também o colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria, que é diretor do semanário BocNews e professor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar esse programa, essa entrevista, Luciano, em primeiro lugar, parabenizando pela indicação, pela nomeação como presidente da Fundação Parque Tecnológico,
Você está praticamente um mês à frente, tomando pé ainda da situação, mas de qualquer forma eu gostaria de saber de você quais seriam as prioridades da Fundação que você já está elencando para este ano, para este exercício de 2015, que será certamente no Brasil todo um ano muito difícil do ponto de vista econômico em razão da crise que estamos atravessando. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Fernando, bom dia, espectadores do programa Enfoque. Todo o início, né, de trabalho, eu tenho a seguinte concepção. Primeiro eu preciso dar uma lida no manual para ver como é que funciona o jogo para poder levar adiante. E esse período, esses primeiros 15 dias à frente do parque tem sido assim, me colocando para ver tudo que estava sendo feito, em que situação está efetivamente a fundação e principalmente ver de que maneira aquilo que estava sendo feito dá para a gente dar sequência e o que a gente precisa implementar de novo. Mas a situação que a gente precisa passar em relação à fundação, daquilo que está sendo feito, o principal é a construção do prédio da fundação, que não é só o prédio da fundação, mas é integrante do Parque Tecnológico de Santos, esse prédio. Por que é importante colocar em relação a essa construção, a esse prédio? Porque nele que vão ser colocadas ou incubadas empresas, principalmente da área de tecnologia e inovação, para se instalarem e funcionarem na cidade e dessa forma desenvolver projetos e pesquisa da fundação, dessas empresas, em conjunto com as universidades da cidade e da região. Então, sem essa estrutura física, hoje existe uma limitação do ponto de vista da própria fundação para essa atuação, mas que não restringe a atuação, porque a gente obviamente tem nas próprias universidades laboratórios, centros de pesquisa que em conjunto ou em parceria com a fundação pode desenvolver projetos e programas. Mas eu acho que é um ponto importante porque essa construção foi conseguida ao custo de um convênio entre o governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do governo do Estado com a Prefeitura. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Claro, é uma obra que as pessoas podem falar, mas ficar pronto um prédio é importante? Sim, por conta daquilo que vai acontecer dentro dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi inclusive lançado na semana passada, é a construção do Centro Tecnológico da Baixada Santista por parte da Petrobras, também com convênio com a Universidade de São Paulo e a Universidade do Estado de São Paulo, que é a Unesp e a Unicamp, em conjunto também com as universidades da cidade e da região, para um centro de pesquisa da Petrobras, que faz parte ou é integrante ao Parque Tecnológico. Nós temos a fundação, que faz o gerenciamento do parque, e o parque em si é uma estrutura que conta com as universidades, com a Prefeitura, o Governo do Estado, a Petrobras, a própria Uzi Minas faz parte do parque, empresas parceiras que fazem parte desse projeto. Também integrando um complexo que hoje a gente tem, o CAI Santista, que é onde funciona, por enquanto, a fundação. Vocês estão instalados no colégio, no antigo Colégio Santista. Antigo Colégio Santista, que agora passou a ser Colégio Santista. Voltou novamente. Do Colégio Santista. Então a gente está instalado no 4º andar. Provisoriamente, lá até que a obra fique pronta. Inclusive, estamos terminando uma obra para já iniciar o processo de incubação de empresas nesse espaço reformado do 4º andar. Então, agora, semana que vem, a gente já lança o edital para as empresas que vão fazer parte ou vão se colocar, né, como pretendentes a serem incubadas na fundação. Então, tem o Colégio Santista, a obra não digo a sede da fundação, que não vai ser só isso, o principal é o prédio servir como estrutura para essas empresas que vão participar do projeto, e o Centro Tecnológico da Petrobras. Quer dizer, vai ser um complexo de tecnologia, de inovação. E o que é importante nisso? Nós temos em Santos, obviamente, a principal atividade econômica da cidade é o porto. Né? Vamos dizer, o coração, né, da estrutura econômica de Santos é o porto. Só que o Porto de Santos, hoje, não é por conta, obviamente, nem da própria administração municipal, mas por conta de decisões do governo federal, passa por um processo, digamos assim, não de
crescimento, de expansão. Você vê que no Nordeste tem portos crescendo, aumentando a estrutura, no Norte também, estrutura ferroviária sendo direcionada para esses portos do Norte e Nordeste, consequentemente, existe uma tendência que esses portos sirvam para escoamento da exportação do Brasil e Santos, não digo, claro que isso a curto prazo, mas a longo prazo, eu acho que a cidade precisa pensar em outras alternativas para que seu desenvolvimento econômico permaneça sempre de uma forma ou com uma qualidade que Santos tem. Né? A gente sabe que Santos é a principal cidade da Baixada Santista e uma das principais do Brasil, inclusive em qualidade de vida, é porque existe também uma estrutura econômica por trás. E a manutenção dessa estrutura econômica depende, na minha concepção, de buscar novas alternativas para o desenvolvimento. E no mundo inteiro está se comprovando que tecnologia e inovação é um caminho para isso. Portanto, um belíssimo desafio o da estruturação e consolidação do Parque Tecnológico de Santos. Gostaria de ouvir agora o colega Fernando de Maria, que é um especialista também em Parque Tecnológico. Não só um especialista, mas ele é um entusiasta, viu, Luciano, do Parque Tecnológico de Santos, enfim, da incubadora, etc. É um especialista na matéria. Bom dia, obrigado pela presença, Fernando. Chico, que isso. Isso daí é uma área que a gente vê que tem uma potencialidade enorme. Isso já se falava isso, já se escrevia sobre isso lá no final do século passado, né? Quando o Recife implantou o Porto Digital e hoje é um sucesso, né? Hoje é uma realidade muito clara e Santos tem algumas características muito semelhantes no caso, né? Agora, questão do polo, do centro tecnológico especificamente, né? O foco central será a cadeia de petróleo e gás. Esse é o cerne central dentro da estrutura de inovação, tecnologia, mas o foco central é a questão de petróleo e gás. Esse é o principal, cereja do bolo é esse aspecto. Por parte do centro de pesquisa que a Petrobras vai implementar, sim. Por parte da fundação ou do Parque Tecnológico Santos, é um dos pontos. Seria petróleo, gás, quais seriam os outros? Mobilidade urbana, desenvolvimento de novas tecnologias mesmo, principalmente na área de economia criativa. E, inclusive, tem um dos aspectos que é até relacionado à saúde. Mas isso vamos dizer, dentro da lei que criou o parque, tem essas linhas, vamos dizer, de pesquisa, vamos dizer assim. Mas não necessariamente tem que ser nessa ordem ou só essas. Eu acho que até em relação ao meio ambiente também, tecnologia voltada para o meio ambiente. Eu acho que a gente tem que ir atrás, independentemente dessa linha, você fala do petróleo e gás, qual que é a preocupação? Economicamente falando, hoje, com o preço do barril do petróleo... Exatamente, dentro desse cenário. A produção do pré-sal é inviável, porque, segundo os economistas falam, e o próprio especialista da área de petróleo e gás, diz que para a produção do pré-sal ser viável, o barril teria que custar a partir de $100. O barril está a 50. Então... E eles conseguem manter isso pelo menos durante 2 anos lá no Oriente Médio, os países do Oriente Exatamente. Médio, ou seja, uma perspectiva... Então você, do ponto de vista econômico, hoje, analisando friamente, você não consegue levar adiante a exploração do pré-sal por uma conta muito simples. O que você precisa para ser viável, não é rentável, viável, $100. Está 50? Está custando 50, metade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo é a condição hoje financeira, por conta de tudo que está aparecendo na mídia, da Petrobras. Então, você tem 2 problemas envolvendo a Petrobras. Um, o preço internacional do petróleo e outro, a condição que a empresa se encontra hoje. Isso, se a gente ficar se baseando, ou se Santos fosse se contentar apenas com essa questão do petróleo e gás, na minha opinião, a gente iria andar para trás. Então, sim. Eu acho que é importante, sim, até porque em determinado momento, isso eu imagino, ainda que existam novas tecnologias, novas alternativas do ponto de vista de energia, se você ainda tiver petróleo no mundo, alguém vai sempre precisar do petróleo enquanto ele existir. Então, mas os Estados Unidos já está vendo outros tipos de energia, inclusive aproveitando o óleo do xisto, tem... outros biocombustíveis, mas em algum momento alguém vai precisar do petróleo e ele está aqui. Então, vai precisar extrair eventualmente. E se você investir em tecnologias que barateiem essa prospecção,
Então, esse valor de $100, o que torna viável a exploração, hoje está a 50, talvez com novos tipos de tecnologia você consegue reduzir esse valor. Claro. Então, eu acho que nesse sentido é importante investir. Quer dizer, de que forma a gente consegue baratear para fazer essa prospecção? Se for impossível, aí, claro, não é um problema de Santos, mas é um problema da própria empresa ou do próprio país em insistir, né, na extração de um petróleo que é o mais caro do mundo. E nesse sentido, a incubadora de empresas, ela, de que forma... Porque a incubadora, ela teve um papel importante durante vários anos, tem que se ressaltar também, várias empresas estão aí no mercado, nasceram da incubadora de empresas que são fundamentais aí para poder dar uma perspectiva. Dentro do Parque Tecnológico, hoje a incubadora de empresas, na prática, ela praticamente não tem, eu acho que tinha uma empresa, o próprio, há um ano exatamente, o secretário de Desenvolvimento Econômico esteve aqui e falou, não, nós vamos implementar, retomar a incubadora, mas infelizmente as coisas parecem que agora, a partir de março, vão ser retomadas, ou seja, um tempo longo nesse sentido. E a gente tem muita potencialidade, né? Aliás, o que tem de empresas e jovens aí, que é uma perspectiva empreendedora, uma pesquisa da USP com o IBGE, mostra que 57% dos jovens, pesquisa feita no ano passado com 1.440 entrevistados, 57% dos jovens querem empreender. E quer dizer, uma perspectiva, esse Campus Party que está acontecendo na capital é um exemplo exatamente disso, né? Como atrair também esses jovens dentro... A incubadora, vocês vão atrelar, vai ocupar um espaço ali no quarto andar. Isso. Qual é a perspectiva nesse aspecto, apesar de, indiretamente, a incubadora ter já uma diretoria própria nesse aspecto também, mas assim, como é que funciona, vai funcionar em cima disso para dar essa possibilidade para especialmente os jovens? A incubadora hoje, na verdade, está atrelada à fundação. Então, a responsabilidade para fazer o edital e atrair essas empresas passou a ser da Fundação Parque Tecnológico. A gente está para lançar o edital. A sugestão que eu tinha dado, até porque o edital já estava quase pronto, é assim, não restringir muito. Porque eu acho que, principalmente no campo da inovação e da tecnologia, quanto mais você restringe, você não está restringindo simplesmente a atividade econômica que possa se desenvolver, mas está restringindo, às vezes, a ideia. E aí, a gente nunca sabe que ideia pode ser prosperar ou não. E se você restringe, talvez... Em tempos de economia criativa, em tempos exatamente. de... Então, você tem que ter alternativas e opções, até para diversificar a atuação. E, na área de tecnologia, tem muitas coisas que se complementam. Então, às vezes, você atrai um tipo de empresa, só para dar exemplo, que trabalha, por exemplo, na área de internet, com algum tipo de dispositivo novo que facilite o teu uso do teu iPad, do tablet, do celular. Mas essa pessoa, essa empresa, pode desenvolver determinado tipo de aplicativo, mas que depende de algum tipo de outro aplicativo, ou de alguma outra ação, ou às vezes até de equipamento mesmo, hardware, software. Quem desenvolve isso? Então, se você consegue fazer uma complementação de ações, quer dizer, a empresa tal está desenvolvendo isso, que se complementa com o que a outra desenvolve, tanto melhor. Você cria efetivamente um polo de tecnologia, porque todas as empresas se relacionariam de alguma forma. Guardadas as devidas proporções, mas é desse jeito que o Vale do Silício prosperou. Tem tanto empresa de software como de hardware e outras empresas de tecnologia que foram se complementando. Se instalou uma das filiais no Vale do Silício, da Lockheed, que é empresa de armamento e aviação, e dependia, para melhorar os seus sistemas e tudo mais, de empresas de software, de hardware. Então, se complementando, quer dizer, uma indústria bélica e de aviação que dependia de tecnologia, de software e hardware, e isso foi se complementando, isso no 1960 para frente. Então, claro, o tempo nesse caso faz diferença, mas eu acho que essa complementação, quanto menos a gente restringir, melhor. E o que a gente espera que ao longo desse ano, as empresas que venham, e vai passar por esse processo a partir do momento que a gente divulgar o edital, venham efetivamente com ações que, do ponto de vista econômico, prospere tanto para a cidade, mas que, claro, não se restringe a Santos. Eu acho que toda ideia
Que aí é a questão, eu não quero restringir o edital, mas a ideia também não pode ser muito restrita, porque aí se fica muito atrelada só à cidade, por exemplo, dependendo do tipo de atividade, em algum momento isso pode, do ponto de vista econômico, se inviabilizar, então, porque não consegue expandir. Então, nesse sentido, o edital será um edital aberto, sem restrições, e a partir daí as empresas se qualificam, elas se inscrevem, e como é que funciona esse processo em consequência? Elas acabam aproveitando a estrutura que a gente tem, está ficando pronta, física, vamos dizer assim, conta com o apoio da própria administração, que coloca à disposição determinados técnicos de áreas específicas, marketing, um engenheiro. E você dispõe desses técnicos? Na administração? Sim. Então, você solicitaria, então, esses técnicos da administração? Da administração para fazer... O Sebrae também, algum trabalho conjunto com o Sebrae nesse aspecto? Vamos dizer, é parceiro do parque nesse sentido. Chegando a ter 10 empresas em uma ocasião, qual a perspectiva? 10 também que vocês vão aceitar? Pelo menos o máximo seria isso? Na verdade, vai depender da estrutura, vamos dizer assim, de pessoal que essas empresas querem começar. Então, por exemplo, se a empresa que vai iniciar é uma pessoa, precisa depender de um computador, ele consegue dividir a sala com mais 2, 3. Então, uma sala que poderia ser usada por um, vai usar por 4. Então, a gente está se baseando, fazendo a conta pelo seguinte. Quantas pessoas versus a área que a gente tem? Quanto, vamos dizer, menos gente por empresa, mais empresas a gente consegue incubar. Quanto mais pessoas por empresa, menos empresa a gente incuba por conta da área. Isso, nesse primeiro momento, volto a dizer, usando o quarto andar do Colégio Santista. Mas isso até o prédio ficar pronto. Qual é a previsão do prédio ficar pronto, Luciano? Pelo que foi passado pelo pessoal que está fazendo a obra, até o meio do ano que vem. Então tem mais um ano e meio de obra aí. 1 ano e meio de obra. Vamos orar, viu? Porque, mas, infelizmente, obra, olha, dependendo que é empreiteira, então demora uma pequena reforma em casa já é um problema, imagina. Mas essa é a previsão. Então, a gente espera que o prazo seja cumprido e eu vou ficar em cima para que seja cumprido, até porque existe um contrato, né? E dentro desse contrato existe uma previsão de entrega. Então, Luciano, depende da empreiteira, que tem empreiteira que está sendo notificada lá, que não está entregando as obras dentro do prazo aí. Mas olha, qualquer dificuldade dá para cobrar o secretário Márcio França, não é? Ele está dando recurso. Então, vice-governador e secretário... Porque tem essa questão, isso acho que é importante que você falou, Chico, porque a gente tem que prestar conta, porque como o dinheiro vem de um convênio com o governo do Estado, você não pode simplesmente deixar atrasar por conta dessa prestação. Se o recurso não vem, você não paga e, enfim, gera um problema mais sério lá na frente e, eventualmente, não consegue nem novas parcerias, novos convênios com a Secretaria, no caso específico, de Desenvolvimento Econômico. Mas se estiver atrasado, tem que ir lá bater na porta do secretário Márcio França, vice-governador, para, afinal, liberar o recurso necessário para a obra da Fundação Parque Tecnológico. Luciano, peço sua licença. Fernando, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2015. Nesta terça, ao vivo a partir das 9 da noite, desfile do Grupo Especial. Favoritos do Forte, Império de Praia Grande, Casa do Mestiço, Folia 99 FM, Mancha Verde Baixada, Unidos da Vila do Sapo e João Apolônio Cesac Forte.
Santa Cecília no Carnaval 2015. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libesa e Jornal Gazeta do Litoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista Fernando de Maria, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews. News. Luciano, neste bloco eu queria começar falando a respeito do Centro Tecnológico, que seria a obra que caberia à Petrobras. Diante dessa crise que a Petrobras vive, que há alguns dias até atrás, como você sabe, a antiga diretoria renunciou, enfim, a empresa vive uma crise, a Operação Lava Jato, investimentos sendo contingenciados. O Centro Tecnológico aqui para Santos, para o nosso parque tecnológico, corre risco diante dessa situação? Bom, essa pergunta é boa, porque foi a minha preocupação também, assim que eu assumi o parque, em saber, será que tem risco, tem problema? E a informação que foi passada é o seguinte: por conta de Santos, enfim, região, ter essa questão do pré-sal, vamos dizer, financeiramente algo independente. Eles têm a obrigação de fazer certos investimentos por conta da exploração do pré-sal. E uma dessas questões é a implementação de centros tecnológicos. Então, no Rio de Janeiro tem um, se eu não me engano, acho que também tem na Ilha do Fundão. E esse de Santos estaria atrelado a essa obrigação. Quer dizer, eles não podem se recusar a fazer. Claro, por conta do ponto de vista financeiro, se a Petrobras quebrar, aí não faz nem aqui e a empresa não funciona mais. Mas estando a empresa ativa, é uma obrigação legal que seja implementado o centro. Então, do ponto de vista... Em tese está garantido. Contratual, está garantido. Ótimo, isso tomara que isso não sofra qualquer solução de continuidade. O ritmo de investimentos, mas do jeito que foi apresentado, e inclusive, como tem a questão da parceria com a Universidade de São Paulo, enfim, as 3 universidades estaduais, né, USP, Unesp e Unicamp, eu acho que dá um pouco mais de seriedade para o projeto, não por conta só das universidades, mas as universidades não entrariam num projeto se ele fosse fracassar, né? Até porque a gente sabe que para a universidade, quanto mais pesquisa para o desenvolvimento dos seus quadros, inclusive, melhor. Não iria entrar numa situação que amanhã a Petrobras não pode mais, sai USP, sai Unicamp, sai Unesp e fica por isso mesmo. Então é algo que está garantido. Claro, a gente espera que seja o mais rápido possível, mas que vai acontecer, vai. Presidente, uma questão, né? Para construir o parque tecnológico, obviamente, precisa de uma edificação, um prédio, mas o mais importante são as cabeças que estão lá dentro, né? E assim, fazer pesquisa no Brasil, a realidade é essa, praticamente das universidades públicas. E a gente, na região, a gente tem a USP com engenharia em petróleo, tem a Unifesp, né? Você tem as particulares que compõem. Santos é um dos... não sei se são 20 parques tecnológicos do Estado, não tenho certeza exatamente, que o governo do Estado chancelou, porque houve o quê? Uma unificação em termos de área, né, incluindo as universidades. Mas pesquisa mesmo, é muito caro fazer pesquisa, a verdade é essa. Que é professor que tem que se dedicar horas efetivamente, enfim. E é um desafio como atrair professores, e aí quem que vai fazer isso? São as universidades particulares, são as universidades públicas, atrair professores, porque aqui tem um centro tecnológico que fala assim, olha, agora a gente precisa de gente, né, porque por mais que tenha a estrutura, mas você vai precisar de profissionais que venham para cá, e isso tem um custo, e assim, pesquisa, a gente sabe que é um investimento longo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, é que nem jogador de futebol, né, o agente aposta em vários, às vezes dá, às vezes não dá. Como fazer isso também, de atrair esses docentes para vir para Santos? De que forma? O poder público vai, de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, ou isso não pode, ou só junto às universidades particulares? Porque as públicas a gente sabe, mas também tem suas limitações. Vocês já pensaram essa, que é uma questão, parece simples, mas é uma questão complexa que você precisa atrair cabeças pensantes, até do exterior também. Na Europa você tem
tem vários países em crise e tem um número elevadíssimo de profissionais aí. Bom, eu acho que isso, para a gente desenvolver pesquisa, você tem que partir de um tripé. No caso aqui, você tem a fundação, quer dizer, o poder público, as universidades, sejam públicas ou privadas, e aí você tem, efetivamente aqui, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, daria estrutura para isso, que são empresas. Quer dizer, você tem que ter a atividade econômica por trás interessada no desenvolvimento da pesquisa. Então, esse exemplo da Petrobras é um. Quer dizer, ela não faz um centro de pesquisa simplesmente para desenvolver pesquisa. Quanto mais se desenvolver pesquisa e essa pesquisa dê resultados que, do ponto de vista da atividade dela, melhore a produção ou melhore a qualidade do material, ou, enfim, seja da extração, da produção, do refino, é por isso que tem um centro tecnológico por trás da Petrobras, quer dizer, para melhorar aquilo que eles fazem. No caso de outras atividades, eu acho que tem que funcionar da mesma forma. Quer dizer, você tem, no caso hoje, um incentivador, que seria a administração via fundação, para dizer, ó, você, vamos dar o exemplo aqui, a gente está aqui na Universidade de Santa Cecília, vocês estão desenvolvendo um projeto importante para a área de biologia. Buscar, eventualmente, não digo a parceria, mas o investidor ou o patrocinador para que fale, olha, esse projeto é meio interessante por conta da atividade que eu desenvolvo, e você cria essa estrutura. Porque sem esse financiamento, e no caso seria privado, porque é a partir de uma empresa, mas eu acho que é uma forma muito mais de você desenvolver algo para levar adiante, para oferecer à sociedade, para oferecer até no próprio mercado, do que fomentar única e simplesmente a pesquisa com um recurso público. Porque aí, gente, como você falou, a gente tem a Universidade de São Paulo, Unicamp, Unesp, que já desenvolve pesquisa, mas recentemente a gente viu que teve problema na USP. E situação econômica difícil também. Enfim. Muitos pesquisadores ali falaram, eu não sei mais para onde eu vou porque não tem recurso. E são pesquisas importantes que se desenvolvem nesses centros. Então, tem que ter, acho que nesse tripé, se você não tiver estrutura financeira que não dependa única e exclusivamente do dinheiro público, no caso, você facilita. E, volto a dizer, se você tem o reflexo daquilo que é pesquisado para levar adiante no mercado, sempre vai ter alguém interessado. Seja do ponto de vista de esse é o papel da administração. Ou seja, fazer essa ponte, essa ligação. Já foram feitos contatos, por exemplo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a própria FAPESP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, que aliás, a região... O modelo FAPESP é um modelo... Proporcionalmente, é a região que pega o menor volume de recursos para pesquisas aqui a Baixada Santista, apesar da gente potencialidade enorme de universitários, de universidades como um todo. Mas aqui a região é uma das que tem menores índices em comparação, por exemplo, com Campinas, pós da Unicamp mesmo, e a Unesp espalhada aí por várias cidades do interior paulista. Nesse caso específico, o problema da FAPESP é porque eles incentivam muito, fazem esse incentivo via projetos de mestrado, doutorado, que é algo que na Baixada precisa aumentar. Quer dizer, a gente tem programas de mestrado e doutorado, mas acho que do ponto de vista ainda de quantidade, ou que sejam, agreguem valor, vamos dizer assim, à Baixada Santista, ainda é pouco. Então, eu acho que a necessidade de se aumentar isso. Só que isso não aumenta do dia para a noite nem por decreto. Você tem que dar uma estrutura para a faculdade, eventualmente, que vai desenvolver determinado programa de mestrado e doutorado, para que isso aconteça. Então, às vezes não passa só pelo pesquisador, também passa pela universidade. E eu acho que, nesse sentido também, a gente pode tentar fazer vamos dizer, essa interlocução junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, o ministro é o ex-deputado Aldo Rebelo, na própria Secretaria Estadual, que é o vice-governador Márcio França, existe espaço, vamos dizer, para que pessoas, inclusive, que gostam de Santos. O próprio ministro Aldo Rebelo já esteve aqui várias vezes. Seria, obviamente, aí um grande parceiro para isso. Mas
além do Ministério, além da Secretaria e da própria atuação da Prefeitura, eu acho que volto a colocar a questão da iniciativa privada. Existem empresas e existem também fundos de investimento que estão buscando no Brasil projetos para investir. Existe recurso, só que eles não estão achando bons projetos para investir, obviamente porque eles pensam depois no retorno financeiro. Sim, mas claro. é aquela coisa, eu acho o seguinte, se ele vai investir, ele quer ter retorno, mas se a gente puder ter projetos que alguém invista, o retorno que a pessoa, o grupo de investimento, a empresa vai ter depois, é consequência, mas é mais do que justo. Se ele está investindo agora, ele quer o retorno depois. E existem esses fundos, eu semana passada estive em São Paulo, no escritório, que trabalha com fundos de investimento e empresas que fazem investimento em projetos de tecnologia e inovação, e foi passado isso, olha, o que não falta é recurso, principalmente desses fundos privados. O que está faltando mesmo é projeto. Então, se tiver projeto interessante, vai ter recurso privado. E do ponto de vista público, tanto o Ministério como a Secretaria de Estado, por meio da FAPESP, FINEP, CNPq, enfim, essa estrutura toda também a gente consegue atrair. Mas eu volto a achar que, pelo menos da minha concepção, se não for nessa estrutura, poder público, universidades e empresas fosse iniciativa privada, você, não digo que inviabiliza, mas acho que é uma forma de colocar todos os atores para trabalhar com o mesmo fim. Nesse sentido, só para a gente objetivar a questão econômica, presidente, a Fundação ela é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Do ponto de vista orçamentário, qual é a situação da Fundação? Hoje, o orçamento da Fundação é que tem dois momentos. Ela recebe recursos da própria administração, Sim. que faz parte do orçamento geral e tem a sua dotação específica, que hoje, se eu não me engano, acho que é R$1 milhão de reais por ano. Essa é a dotação específica que vem da administração, quer dizer, do que é arrecadado, repassado para a Fundação. É o primo pobre da administração. Por ano. Se ele não é o primo pobre, é o segundo. É o segundo, está ali. Está ali junto com a ouvidoria. Conseguiu a latinha para pedir esmola. Mais ou menos isso. Só que a Fundação, por conta da sua própria da estrutura, até do ponto de vista legal, ela tem como ter recursos próprios. Sim. Seja por patrocínio, doação ou o exercício das atividades. No caso da incubadora. A incubadora não é, uma atividade gratuita. Sim. Então, as empresas que vão incubar, obviamente que um X% lá que é determinado no próprio edital, tem que ser pago à fundação por conta desse processo de incubação. Então, ela tem como ter receita. É que ela não vem tendo receita, é outra história. Mas, a partir do momento que a gente conseguir aumentar essa receita, e eu vou cobrar do prefeito que dê uma melhorada no nosso recurso orçamentário, eu acho que quanto mais recurso, mais você consegue desenvolver. Sem dúvida nenhuma, Fernando. R$1 milhão é a concha acústica lá, o revestimento acústico. A concha acústica custou R$1 milhão, né? Custou um pouco mais de mais que o orçamento da Fundação, né? Exatamente, o ano todo, né? O ano todo. Só uma questão que a gente volta a comentar, Luciano. Só relembrar, hoje a gente tem, vocês já fizeram algum contato, por exemplo, a gente tem um volume enorme de empresas que às vezes não aparecem nessa área de tecnologia. Existe até um grupo nesse sentido que atua. São mais de 80 empresas, já fizeram workshops nesse sentido. Houve alguma aproximação? Alguns, pelo menos nesse setor, algumas pessoas que atuam nisso, dizem que tem... Hoje, agora, eles estão até inseridos dentro de um contexto, mas há um distanciamento em relação de discutir e fomentar essa área de tecnologia, de software de games, por exemplo, né, que tem muita gente produzindo muita coisa e existem empresas que até provam que não precisa ir mais para São Paulo. Certa ocasião, a Ludmila Ross, que é da MKT, esteve aqui, né, e assim, é um exemplo, são 40 e tantos funcionários trabalhando, que poderiam estar fazendo projetos para
para empresas do Brasil inteiro. Existe alguma aproximação especificamente nesse segmento? Porque tem uma pesquisa divulgada até na revista da FAPESP, dessa edição de janeiro, que fala justamente, segundo a pesquisa, procura por competências avançadas de tecnologias como software para análise de dados em nuvem deverá crescer no mundo todo e no Brasil não será diferente, né? O levantamento mostra que empresas no Brasil enfrentarão uma crise de talentos no mercado de trabalho, ou seja, a gente vai ter uma demanda muito grande, mas faltam talentos. E aí a gente tem um potencial aqui em casa. Tem alguma coisa nesse sentido? Mas olha, presidente, eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, o advogado Luciano Cassione, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria, que no bloco anterior deixou uma pergunta, presidente, com relação ao trabalho que a Fundação vem desenvolvendo no sentido da aproximação com os de TI, de tecnologia da informação, de software, enfim, de games, no sentido de fazer essa aproximação e de criar novos talentos para esse setor, que acaba sendo um setor muito procurado pelas empresas. Bom, eu não ia falar no começo do programa, acabei não dizendo em relação a essa questão, principalmente dos talentos, que eu queria abrir falando disso, porque Santos, e até dando o gancho em relação ao porto. Santos tem um porto que responde aí por quase 1/3 da exportação no Brasil. Só que Santos não está exportando, infelizmente, só mercadoria. Santos está exportando gente, está exportando talento. Eu falo da minha geração, que com certeza 90% dos meus colegas e amigos de época de colégio não moram mais em Santos. Foram fazer engenharia, medicina, direito, publicidade, jornalismo, enfim, uma gama de faculdades e não estão mais aqui. Ou não estão mais aqui na cidade, estão em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil. E por que foram embora? Porque não gostam de Santos? Porque quando chegaram no fim da adolescência, falaram, quero morar em outro lugar? Não, porque falta espaço do ponto de vista do mercado de trabalho para que ficassem aqui, ou voltassem para cá, porque eu acho que do ponto de vista da formação, dependendo do curso ou da universidade que foi fazer, isso é de bem. Eu fiz faculdade de São Paulo e voltei para cá. Sim. Mas a maioria, e eu posso afirmar, 90% foi embora e não voltou. E se voltam para dormir, que é pior. Quer dizer, não moram aqui, só dormem aqui, mas passam o dia fora por conta do trabalho. E é isso que eu acho que a gente tem que reverter. A gente tem que começar a expandir, e aí acho que nesse caso, tecnologia, inovação, desenvolvimento de novas atividades econômicas na cidade, é a única forma de atrair, não digo de volta essas pessoas, mas deixar... E manter os jovens. Manter os jovens aqui, quer dizer, para que não saiam mais. Esse acho que é um ponto fundamental. A gente tem que deixar... Não, e, claro, é uma opção de cada um. Se a pessoa quer ir embora, ninguém está discutindo. Claro. Mas ir embora porque quer, não porque foi expulsa. Claro, falta de oportunidade. Então, esse é o ponto fundamental. Então, a gente quer atrair talentos e manter os talentos.
desde que eu assumi, no dia 13 agora de janeiro, a gente está indo atrás de todas as associações que trabalham nessa área de tecnologia e inovação, algumas empresas, volto a dizer, até escritórios que fazem esse trabalho com grupos de investimento, tudo, para poder ter na mão, vamos dizer, várias cartas para a gente poder jogar. Quer dizer, se você tiver uma, eu vou usar essa uma e vou jogar com essa uma. Mas eu quero todas as alternativas possíveis para que isso possa acontecer. O exemplo que você deu da cidade Porto Digital de Recife é um. Existe lá, entre tantas empresas que funcionam, tem uma agência de publicidade de São Paulo, que funciona em São Paulo, mas ela é multinacional, ela é americana, que decidiu que toda a parte de desenvolvimento de mídia digital deles, feita em Recife. Foi uma decisão da empresa. Não, a gente vai fazer em Recife, porque lá tem agora essa estrutura, vamos fazer lá. E hoje, toda a produção de mídia digital dessa agência, que podia ficar em São Paulo, porque teria toda a estrutura do mundo, mas por conta dessa expansão, por conta do Porto Digital ter prosperado, mudaram para lá. Eu acho que a gente tem que fazer isso com Santos. A empresa podia ficar em São Paulo? Podia, mas vamos fazer vir para Santos para desenvolver que seja, no caso dessa empresa, que é uma agência de publicidade, a mídia digital produz hoje em Recife, as outras continuam em São Paulo. Que Santos, não nesse caso específico, mas outras empresas, outras agências, falam, não, a gente já desenvolve tudo aqui, mas isso a gente pode desenvolver em Santos. Acho que esse é o compromisso que a gente tem que assumir para diversificar e, volto a dizer, manter os talentos aqui ou trazer de volta os que foram embora. Luciano, tem até um aspecto, eu já escrevi, já debati e tal. Santos, o tripé, obviamente, é a questão do porto, turismo, né, nesse aspecto. E tem esse segmento universitário, assim, são mais ou menos 35 mil universitários. Né? A gente tem, proporcionalmente, 1/3 da população tem nível superior, que é uma média comparada a países europeus, né? Só para ter uma ideia. E assim, eu não vejo, aí entra a questão do poder público, eu não vejo a cidade fomentar isso para outras cidades, fala assim, Santos é um polo universitário, né? A FATEC aí pode ser, pelo menos foi anunciado novamente ali na Hospedaria dos Imigrantes, esperamos que efetivamente seja colocado em prática isso daí, né? Já temos hoje uma USP que tem planos para investir, né? Que fica ali no Cesário Bastos, tem a própria Unifesp, que é importante também, né? Nesse aspecto, temos lá a Unesp, lá em São Vicente, na realidade porque também as universidades públicas, elas acabaram demorando muito para vir para cá, a FATEC até na ponta da praia. E aí entra nesse aspecto, não sei se o papel do polo tecnológico de efetivamente, junto com a área do poder público, fomentar Santos uma cidade universitária para poder atrair também, e aí, obviamente, não só nesse aspecto, mas aí atrair mais cabeças pensantes que possam contribuir nesse aspecto. Uma questão, uma coisa maior, vender como o Recife fez com a ideia do Porto Digital, que era uma ideia que ocupou um espaço, antigos casarões ali naquela área portuária ali do Recife, que hoje virou um espaço aí, e especialmente nessa questão da economia criativa. Não, eu acho que Santos precisa fazer isso. Até porque, do ponto de vista econômico, tanto econômico como sociocultural, quanto mais universitários, quer dizer, o nível sociocultural é maior. Claro. Sim. Né? Porque são pessoas que já estão no nível superior, então tem um mínimo de critério, até nas suas escolhas, até do ponto de vista do consumo, maior do que, infelizmente, da pessoa que mora no sertão do Nordeste. Claro que eu já estou tentando distanciar muito, mas é fato. E, economicamente, empresas investem onde existe a possibilidade de potencializar o seu consumo. Então, até nisso, eu acho que, infelizmente, a gente tem que colocar essa questão das empresas, mas acho que é fundamental. Só se investe onde tem a possibilidade ou do consumo ou onde existe o dinheiro. Ninguém vai investir onde não exista nenhuma coisa, nem outra, ou nem as duas. Eu acho que a gente aqui tem as duas. Tem a condição, né, de apresentar isso para o mercado, para as empresas, que nós temos essa condição. Mas aí não depende só da fundação. Acho que o papel da fundação, essencialmente, é tentar fazer esse meio de campo. Universidades,
empresas e estruturar esse campo de pesquisa, inovação e tecnologia na cidade. Para divulgação, para expansão disso, a gente vai tentar colaborar. Mas acho que precisa outros atores, um cenário público, maior. O aval do poder público. É o poder público mesmo. É o potencial assim, existente. Potencial. Né? Existe esse potencial. Tem 30 mil universitários, mais de 30 mil universitários, e, como diz você, é mão de obra. É mão de obra. É mão de obra. E isso, dizer, qualquer empresa teria retorno. Né? Sim. Um universo desse. Né? Porque esse é o aspecto. A dificuldade, às vezes, de se instalar em determinado lugar, uma empresa, assim, aonde vai conseguir um estagiário? Aqui o que não falta é essa mão de obra. Sem dúvida. Na área que for, porque a gente tem todos os tipos de faculdade. Da medicina, a engenharia, da engenharia ao direito, do direito ao jornalismo, jornalismo à enfermagem, da enfermagem à administração, enfim. Todos os cursos a gente tem aqui. Então não temos, por exemplo, de engenharia aeroespacial, porque também não tem... Nós temos talentos. É questão de garimpá-los, tá certo? E começar a promover essa parceria, como bem disse o Luciano, envolvendo exatamente o poder público, envolvendo as universidades, envolvendo a iniciativa privada e avançarmos nesse sentido. Luciano, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos algumas limitações de tempo. Eu gostaria de, antes de encerrar, perguntar o seguinte: o Luciano é do DEM, Democratas. Continua no DEM? Foi presidente do DEM, por enquanto? Por enquanto, sim. Não fui nem despejado, nem convidado para ir para outro lugar. Tem intenções, nós teremos eleições o ano que vem, você tem intenções, como homem público, enfim, disputar eleições, Luciano? Eu acho que eu já respondi isso uma vez, não sei se foi aqui, mas se você está na atividade política, acho que em determinado momento você tem que se colocar à disposição do eleitor para o voto, até para ver se aquilo que você acha que você está desenvolvendo tem algum valor ou não. E aí essa resposta vem da aprovação ou não na urna. Então, em algum momento a gente vai não descarta essa possibilidade? Não descarto. Eu acho que às vezes tem muita gente que responde, não sei, não vou, aí acho que é hipocrisia. Se eu estou nesse meio, em determinado momento eu vou me colocar sim a uma disputa. Muito bem, chegamos ao final. Muito obrigado, Luciano Cassione, presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, pela presença. Obrigado, que eu agradeço. Eu deixo um abraço a todos. Obrigado, Fernando de Maria, obrigado, Chico, pela participação no programa como comentarista do programa de hoje. Fernando de Maria, Luciano Cassione, os integrantes do programa de hoje. Eu agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta em mais uma edição amanhã com o Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.